Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado. Sábado, 8 de agosto de 2026. A minha reflexão de hoje se inspira num capítulo, num trecho, na verdade, num pequeno trecho do livro O Futuro Chegou, um livro do ano de 2014, de Domênico De Masi, que é o autor também daquele O Ócio Criativo. É este livro aqui, O Futuro Chegou, Modelos de vida para uma sociedade desorientada. E aí, na esteira dessas reflexões que eu tenho feito nas semanas anteriores e nos vídeos aí que você pode assistir no canal, quero aqui trazer uma reflexão, um trecho, né, que se encontra no capítulo onde ele fala do modelo iluminista, razão e progresso. Como eu mencionei já anteriormente, David Hume, por exemplo, defende que não há razão, que nós não somos seres capazes de pensar e agir racionalmente. O que a gente chama de razão é meramente uma paixão mais fraca. E um pouco é nessa linha, né? Mas é um trecho que eu vou ler aqui para vocês. No contexto do modelo iluminista, vamos pensar nesse momento histórico, né, de transição que a humanidade passou. E diz aqui o Domênico De Masi, perto da metade do século XVIII, graças à ciência, à observação, à experimentação, ao uso tenaz da razão, à mensuração, à exatidão, à matemática e à filosofia, que potencializaram o seu intelecto ao telescópio e ao microscópio, que potencializaram a sua visão, o homem colocou-se em condição de explorar plenamente as categorias do pensamento, o mundo material, o comportamento social, partindo não da interpretação das Sagradas Escrituras, mas da observação metódica de si próprio e da realidade que o circundava. Nasceu assim, então, esse novo paradigma, que consistia na eliminação metódica dos contínuos equívocos físico-teológicos, na precisa delineação do campo do conhecimento científico, na reivindicação da busca racional do mundo inteiro da experiência, e na precisão no ato dos processos de integração de matemática e sensata experiência, na construção, enfim, de uma física tornada autônoma das amarras pseudo-filosóficas e pseudo-teológicas. Veja que interessante o trecho deste livro, O Futuro Chegou, Modelos de Vida para uma Sociedade Desorientada. Mais à frente aqui ele vai falar desse começo de processo, desta conexão eletrônica, digital que nós temos, né? Mas o meu foco aqui hoje é essa reflexão, com base nessas ideias e na lembrança daquilo que foi o momento do iluminismo. O nome já diz, né? Iluminar, século das luzes. Há quem diga que este modelo morreu. E aí reside a minha reflexão. Nós passamos entre os anos de 2019, né, 2020, mais precisamente, início de 2020 até 2022, 2021, finalzinho, né, por uma pandemia. E aí, aquela questão, né, o que aprendemos com ela? Quais padrões de comportamento foram alterados depois que passamos por ela? Este movimento de luzes
de iluminação pela razão, com base na observação empírica, que resulta em métodos científicos, por assim dizer, e que vão culminar com as descobertas que a ciência faz, no âmbito destes momentos que vivemos e a partir deles, né? O que aprendemos, o que vemos, o que temos visto. Questões com as quais nós crescemos e convivemos de forma consciente, num sentido de conscientização da necessidade, por exemplo, de vacinar-se. Hoje são colocadas à prova por dúvidas levantadas assim de forma duvidosa, me perdoem o trocadilho. Devemos lembrar que a expectativa de vida humana ao longo dos séculos ela aumentou. Chegou a ser em algum momento até na faixa de 30 anos, 35 anos, vejam só. E hoje já a maioria das pessoas, né, com uma saúde normal, vive aí 70 anos, 80 anos. Fala-se agora em alcançar aí um século ou mais de vida. E isso só se tornou possível por conta de descobertas científicas que resultaram em vacinas, que resultaram em conhecimento da infraestrutura que temos hoje, né, de saneamento básico, de tratamento de água e esgoto. Entretanto, ainda negligenciamos o próprio cuidado com a saúde, por exemplo. Porque a vacina, o próprio remédio, não quer dizer que vai se estar imune totalmente àqueles malefícios. Muitas vezes o organismo vai estar mais forte para resistir a eles. Entretanto, o dia a dia, e aí entra também uma visão filosófica que vem lá da Grécia Antiga, de virtudes, de hábitos, de vícios, a boa alimentação, o exercício físico, o cuidado com a mente, cuidado com o espírito, e não necessariamente aqui em relação ao espírito eu quero dizer uma crença religiosa, né? Mas uma forma de viver, pensar, meditar sobre as coisas da vida também vão influenciar a saúde do espírito, saúde do corpo, da mente e do espírito. O que nós aprendemos realmente do século das luzes, do iluminismo, dos períodos em que vivemos grandes crises mundiais e aplicamos após esses momentos de crise, de aprendizado, que eventualmente tivemos, né? Será que é de fato correto querer imputar cuidados de saúde, teorias de conspiração que têm fundamento aí em fanatismo político e religioso, inclusive? Tive a honra de ser rotariano por vários anos e tive que deixar por conta de compromissos profissionais que se conectavam ali com os dias das reuniões. Mas o Rotary Internacional fez e faz uma grande campanha pela erradicação da polio. Só não está erradicada ainda por fanatismo político e religioso, de áreas do mundo em que se diz que o trabalho rotário é uma intervenção norte-americana. Veja a que pontos chegam as coisas. Mas aí a gente faz uma crítica a esses que são aqueles que impedem, né, efetivamente que nós tenhamos erradicado a poliomielite, mas vemos ao lado, muitas vezes, alguém dizendo para não se vacinar contra isso ou aquilo. E aí vemos pipocar, né? Aí até um trocadilho, desculpe, mas vimos pipocar no noticiário aí notícias de que volta o sarampo, de que cresce aí outras doenças por falta de alcance de vacina.
Mas eu estou fazendo uma imagem aqui da vacina apenas como uma imagem mais sólida daquilo que a gente tem na sociedade e que impacta na nossa relação também no mundo do trabalho. Porque há pessoas que defendem que não se contrate outras pessoas pela forma como elas pensam, pela forma como elas se posicionam em relação à religião que têm, à visão política e econômica que escolheram. Veja a que ponto chega essas conexões no ano de 2026. Nós herdeiros, e aí volto a lembrar, há quem defenda que o iluminismo morreu. Somos herdeiros, historicamente, do século das luzes, do pensamento que ilumina, que amplia a capacidade de pensar, que faz as pessoas se tornarem maiores do que as limitações que muitas vezes elas tinham em determinado momento por concepções justamente religiosas, políticas, econômicas. A nossa simples ida hoje a um supermercado ou até a interação com conhecidos, num determinado momento histórico, isso não existia. Ou se não existia, era proibido. Inclusive, as pessoas só se relacionavam dentro das classes em que elas estavam, na profissão em que elas trabalhavam. A própria livre associação era proibida, era vista com desconfiança. O que aquelas pessoas estão ali fazendo? Elas acham que entre si elas podem se relacionar, estabelecer conexões, criar grupos e regras decididas por elas mesmas? Isso na história é uma inovação relativamente recente. Então, falei da idiocracia, né? Mencionei aí já outros assuntos limitantes à nossa forma de ser, de pensar. No ano de 2026, século 21, superficialidade na avaliação de tudo que se trata, muitas vezes, em relação às pessoas, à sociedade, às comunidades. Debates inúteis, vazios ou no contexto de conflitos que não levam a nada, que criam quase que uma cortina de fumaça que obscurece as nossas vistas para o que é de fato o problema efetivo que se deveria analisar. Então veja, impactos na vida profissional, listas de quem se deve ou não contratar, de quem se deve ou não deixar de contratar. Coisas que nós vimos em momentos negros da história. Estamos vendo isso na história recente. O que aprendemos naqueles anos, 2 anos, 1 ano e meio de pandemia? E por que aquilo aconteceu, independente de teorias de conspiração, de que foi alguma coisa no laboratório, aconteceu, teve uma razão, e a razão no qual eu quero aqui focar essa reflexão para já se aproximar da conclusão, é justamente o que aquilo trouxe para você e para mim como aprendizado de vida, nas relações humanas, na dedicação ao trabalho, no cuidado com a saúde, com a alimentação, como eu disse, saúde do corpo, da mente e do espírito. Não deixe isso limitar a sua capacidade, você é uma pessoa muito importante, você tem um potencial que às vezes até você ainda não descobriu. E isso tudo vai limitando você, sabe? Observe ao seu redor, veja o que se fala. Como eu faço também um alerta e a reflexão no meu livro, sempre em frente, de caminhar em frente, sempre em frente de enfrentar a vida, as coisas da vida, os problemas da vida.
Saiba escolher o que você vê, o que você lê. Saiba de tudo que você ouve, lê e vê. Desprezar essas questões que só fazem você ficar desatento à principal questão, que é a sua vida, a vida das pessoas que você ama, os seus projetos, os seus objetivos, a sua prioridade. Lembre-se desse trecho que eu disse, de tudo aquilo que surgiu no iluminismo, pela ideia iluminista de iluminar o pensamento, de tornar possível que as pessoas aumentassem o seu tamanho intelectual e a sua capacidade, além das divisões impostas por concepções religiosas e políticas, por concepções sociais e econômicas. Lembre-se disso. Lembre-se principalmente do cuidado que você deve fazer com a sua saúde que a ciência te proporciona hoje. Do mesmo jeito que imposto, se fosse bom, não chamava imposto, remédio, e a vacina, de certo modo, é um remédio, também não teria esse nome se não fosse para remediar alguma coisa. Então você toma um remédio, tem que tomar cuidado com um eventual efeito colateral. Você toma uma vacina também. Muitas vezes até isso acontece, o pessoal fala assim, eu tomei a vacina para gripe, fiquei gripado. É claro, ela fez sair uma gripe que estava incubada em você, mas ela torna o seu organismo mais resistente para uma gripe futura. Isso não é motivo para você deixar de se vacinar. Mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado com a sua alimentação, para minorar os efeitos daqueles produtos químicos, que é uma química, aquilo é uma química, né? Um remédio é uma droga, é uma química. Minorar os efeitos que aquilo vai trazer para você no seu organismo. Então, muitas vezes, é o cuidado que você deve ter com a sua saúde física, mental e espiritual todos os dias que vai fazer a verdadeira diferença. Isso passa, inclusive, pelo que você, como eu disse, só para ratificar isso, para encerrar, que você lê, vê e ouve. Então, pense por si mesmo. Você é uma pessoa especial, única, que tem um potencial muito grande dentro de você. Sempre em frente, caminhe em frente. Diminua a marcha se tiver necessidade, pare, observe o caminho e enfrente tudo que te aparece. É difícil realmente. A vida não é um mar de rosas, ou como dizem hoje, a vida não é um morango. É difícil também para mim em muitas situações. E muitas vezes quando eu digo aos amigos ou às pessoas nas minhas palestras, nas minhas consultorias sobre o sempre em frente, sobre vamos em frente, eu também estou falando para mim. Não desista, siga em frente. Cuide-se. Um grande abraço, excelente semana e vamos em frente.